Olá, eu sou Mônica Forte e eu fui convidada a discutir aqui com vocês sobre comunicação não violenta. Então, quando eu recebi o convite de Mônica Prieto, eu fiquei pensando, o que falar de comunicação não violenta? E eu decidi que poderíamos trabalhar com a comunicação interpessoal, porque a comunicação não violenta é o título de um livro de um dos professores que vou mencionar durante o encontro e que eu não gostaria de associar a fala que temos, a discussão que podemos fazer aqui, com especificamente a obra do professor Marshall. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje são os elementos de comunicação interpessoal, que é a minha área de atuação. Eu sou jornalista, sou pesquisadora na área da comunicação social e trabalho, uma das linhas da minha pesquisa é a amplificação do medo pela mídia, que é uma ideia do pesquisador francês Marc Augé. Então, quando ele fala da amplificação do medo pela mídia, ele está falando de algumas técnicas também que a imprensa utiliza e que são características da própria mídia, do fazer jornalismo e que leva o tom a algo mais dramático, Então pode parecer às vezes uma linguagem catastrófica, mas nas nossas técnicas de transmissão do que é mais significativo, o que é mais importante, é algo inevitável e que temos de fazer. Então, quando me fui convidada para falar sobre comunicação não violenta, eu pensei, como falar de comunicação não violenta se eventualmente é até isso que a gente faz, quando separamos alguns títulos, mas depois nós vamos verificar que não é só a comunicação midiática que faz isso. No dia a dia nós fazemos isso. E às vezes sem intenção, outras vezes pela própria formação. Então o que nós precisamos é trabalhar no relacionamento interpessoal técnicas de comunicação assertiva. Então é por isso que eu me propus hoje a falar da comunicação interpessoal. Então, uma comunicação não violenta, assertiva, clara e objetiva. Então, vamos a esse encontro e espero que vocês aproveitem também. Então, como proposta, eu pensei em trabalhar a comunicação na organização e entre seus representantes. Todos nós hoje somos porta-vozes das organizações a que pertencemos. E assim, nós precisamos lembrar que as palavras têm um poder, as palavras ferem, Há uma importância dessas palavras. Então, o uso inadequado de algumas expressões e distorção de informações provocam uma comunicação, às vezes, agressiva e contraproducente. Então, nós precisamos evitar que isso aconteça. A ideia, então, é discutir a comunicação não violenta, a comunicação interpessoal, a comunicação assertiva e que nada mais é do que aplicar bem o texto, o uso adequado das palavras e lembrar de sempre falarmos com clareza, objetividade e exatidão. Para iniciar esta aula, eu gostaria de mostrar um vídeo que tem sido bastante discutido ultimamente. No mês de julho foi pauta em muitos canais de televisão, quando um desembargador em Santos, foi flagrado sem máscara ao ser abordado por guardas municipais e indicado que ele levaria uma multa por não usar máscaras neste momento de pandemia, era uma determinação do município, foi agressivo, com o guarda que aplicava a ocorrência e acabou tendo uma repercussão bastante negativa. Vamos assistir? Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito não, por favor, eu não uso. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem tem comigo... Vou desembarcar um pouco, desembarcar.
referência como tá, 450, você faz 4,500. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. O senhor quer que eu jogue na sua cara? Faz aquilo, pô. O senhor vai jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E em seguida você já fala com o Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. Delbel? Que horas? É, do desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual é o seu Segundo Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando sem marca, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem decreto. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então faz o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele Que, liga no meu ô, seu celular. Hilário, o senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou bom, passar o cidadão. telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. O Delbel tá Eu aqui. não vou falar. É bom, eu vou ficar tranquilo. Tchau, obrigado. Tá bom, Vai fazer o procedimento e rasgar. tá bom. Qual é o nome do senhor? Seu nome, por favor? Eu não sou obrigado a dar. Tá bom? Dá seu documento. Ah, o senhor sabe ler? Eu. Então leia bem com o que o senhor está se metendo. Não, imagina, você não está aí. Está rasgado, você está Então, se você jogar em via pública, você vai ser Eduardo por despejo de via pública. Ah, tá. Não também faz isso. Cuidado, não dá, isso aí faz a outra. Então, a gente deve lembrar, né, deste material. Este vídeo que eu exibi aqui está disponível no canal do Jornal O Globo no YouTube. E este e outros, né, materiais, as consequências deste vídeo, vejam que há um aspecto hiperlocal ao ser flagrado por câmeras. E aí podem ser câmeras de segurança, pode ser o próprio equipamento do policial, pode ser a câmera instalada no carro, enfim, havia esse vídeo. E registrou a atitude do guarda. Então, o que nós precisamos pensar? Hoje, todos somos marcas, né? Então, ele não é só uma pessoa física andando, ele é um desembargador de justiça, ele representa um dos poderes, né, da sociedade democrática. Naquele momento, então, é um desembargador na cidade de Santos. Então, essa situação mostra como nós somos, nós somos marca. Né? Então, todos nós somos marcas. Isso nós vamos ver um pouco para frente. E o que nós vimos aqui? Nós vimos uma agressividade. Não, eu sou melhor que você. Você é um analfabeto. Nossa, isso fere, isso é muito grave. Né? Eu estudei mais, então por isso eu sou melhor que você? Eu tenho um cargo maior, superior ao seu, e por isso eu sou melhor que você? Então a gente precisa verificar que não é isso que vai determinar, não é uma relação hierárquica que determina a comunicação interpessoal. Às vezes, por uma postura hierárquica, nós precisamos sim dar determinadas ordens, mas aí também é uma questão de assertividade. O que eu quero? Vou falar com clareza. Olha, eu quero isso. Agora, o outro, na relação, no caso do vídeo, o guarda municipal também, ele tinha uma ordem, né, de aplicar multas a quem desrespeitasse aquilo que decreto-lei é o que ele entende ser a determinação do município. Então, várias foram as repercussões disso, resgatou-se toda a história, toda a trajetória desse desembargador, né? Nós ficamos sabendo que ele já tinha desacatado outros colegas, que não era a primeira vez que ele era flagrado por imagens, ele tinha registrado isso em vídeo, vimos outras imagens. Então não adianta a pessoa dizer, não era essa a minha intenção. Já disse, né? Voltar atrás é muito difícil. Então,
Como eu mencionei, a nossa fala inicialmente teria o título, né, de comunicação não violenta. Mas comunicação não violenta é o título da obra de Marshall Bertrand Rosenberg, que é um psicólogo, ou seja, não é exatamente a minha área de atuação, mas que ele trabalhou o estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predomina a comunicação eficaz com empatia. Então, eu vou mostrar aqui o print, né, da capa do livro do professor Marshall Rosenberg, A Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Para o autor, a comunicação não violenta promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia, além de provocar o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Isso é uma fala, né, do Rosenberg, que está na página 30 da obra. Então, a comunicação não violenta promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. Esta entrega, né, faz com que a gente se coloque no lugar do outro. Então, o que precisa, né? O que a gente precisa levar em consideração? Quais são as formas de violência? E isso nós vamos observar naquele vídeo. Vejam, o deboche, o menosprezo, a ironia, o sarcasmo, determinados olhares, fingir que o outro não existe, se colocar como superior àquela outra pessoa. É tão desagradável, por exemplo, quando chegamos, né, num trabalho, em qualquer ambiente, chegamos felizes, bom dia, e a outra pessoa responde assim com rispidez, né? Bom dia por quê? Não parece que acaba com o nosso dia? Então são exemplos simples que a gente precisa considerar que nós devemos evitar no dia a dia. Eu tenho uma colega que ela diz que ela se acha um cão labrador, né? Porque ela chega toda feliz, bom dia, ela gosta de abraçar, e ela é professora, também jornalista e professora, e ela entrava na sala dos professores 7h30 da manhã, feliz, alegre, bom dia! E havia naquele espaço professores de outras áreas do conhecimento, que não só da comunicação, não só jornalismo, e que nem sempre se conheciam, né? Ministravam uma outra aula na instituição, mas que não estavam ali todo dia, não tinham nenhum vínculo de amizade. E eles olhavam para ela como se ela estivesse agredindo, né? Como se ela estivesse invadindo o espaço deles. E ela só queria dizer bom dia. Ela disse, eu fico tão frustrada, porque eu acho que esse meu jeito cão labrador acaba assustando as pessoas. Então, uma questão de empatia também. Muitas outras pessoas diziam, não, eu adoro quando você chega feliz, porque ilumina meu dia. Então, tem essa troca, né? Troca às vezes o olhar. Então, o deboche, o menosprezo, a ironia, o sarcasmo, nós precisamos evitar sempre, porque ferem. Nós não sabemos o que a pessoa passou aquele dia para tratá-la de uma forma agressiva. Tem um outro vídeo que eu gostaria de assistir com vocês, né, para observar esses mesmos elementos que constam, assim, são próprios de uma comunicação agressiva, violenta, a forma de violência no falar. Vamos assistir. Essas imagens de bares lotados no Leblon chocaram o país. Mas o que você ainda não viu é o que enfrenta um fiscal da vigilância sanitária. As pessoas estão ensandecidas, né? O Fantástico acompanhou uma ronda na noite deste sábado no Rio e flagrou intimidações. Vai falar com o seu chefe, não? A gente paga você, filho. Os fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar satisfação. Olha só, Triana, eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Acho que todos se recordam, né? Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Melhor do que você? Por quê? Cidadão não, engenheiro civil,
formado? Bom, este vídeo foi bastante transmitido também, teve uma grande repercussão. Essas pessoas depois registraram que tiveram suas vidas destruídas, mas não provocaram a situação. E aí, quando entrevistados novamente, ainda reforçaram uma outra forma de comunicação não violenta. Não assumiram, não aceitaram, não disseram sim, erramos, exageramos. Disseram assim, o único arrependimento que eu tenho é de ter saído aquele dia. Você não teve nenhum arrependimento de agredir a pessoa que estava trabalhando. Teve um único arrependimento, sair de casa aquele dia. Não é uma forma de violência? Esses foram episódios que ficaram bastante conhecidos na mídia porque foram flagrados. Mas hoje nós precisamos pensar que todos nós estamos sendo filmados. Daqui a pouco nós vamos ver. A gente precisa lembrar, sabe, ou quando a gente entra no elevador, tem lá, olha, este elevador é monitorado, por câmeras. Vamos fazer uma compra numa loja. Cuidado, aqui você está sendo filmado. Há um monitoramento. Então, câmeras de segurança. E que fazem todo o tempo que, novamente, questões hiperlocais se transformem em grandes eventos, em grandes fatos. Precisamos recorrer a um outro autor que trabalha com imagem empresarial. Como eu falei há pouco, hoje todos somos marca. Todos representamos as empresas, que atuamos, para quais trabalhamos. Tem um autor da área da comunicação, do jornalismo empresarial, que chama Mário Rosa, e em um dos livros dele, lá de 2006 já, ele trabalha com o título A Reputação na Velocidade do Pensamento. Então, nesta obra, ele disse assim que o que traduz uma imagem são os valores associados a ela. E nós precisamos ter bastante cuidado, porque os valores associados à nossa imagem vão traduzir o que nós representamos. E nós representamos, talvez, toda uma categoria de profissionais, toda uma instituição. Então, o que traduz uma imagem são os valores associados a ela. Mas o próprio autor diz que o esforço para associar imagens a valores positivos tem de ser uma atividade permanente, porque eles podem mudar. Então, valores associados a uma imagem não são uma variável fixa, eles podem mudar. Então, o que a gente precisa considerar? Novos valores mudam velhas imagens. Então, ao ter este esforço de associar as imagens a valores positivos, como uma atividade permanente, nós precisamos considerar também que não devemos confundir exercícios de vaidade ou autopromoção a valores positivos. Há muitas, aquela coisa assim, eu sou o bom, então eu tenho uma imagem boa, eu salvo vidas. E pode salvar vidas, mas um aspecto que, flagrado por uma câmera de segurança, levado a um conselho regional, da área de atuação, projetado pela mídia ou pelas redes sociais, pode colocar em descrédito toda a sua imagem. E o pior, toda a imagem da instituição. Então, os componentes da comunicação não violenta que nós devemos considerar são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Essas estão lá as dicas, os conselhos de Marshall Bertrand Rosenberg. Então, no livro que já fiz referência da comunicação não violenta, há esta situação. Precisamos observar o que o outro está dizendo ou fazendo e que serve para a gente, que serve para mim. Depois, com relação ao sentimento, como eu estou me sentindo ao observar aquela ação? Ainda não é suficiente.
a necessidade. Qual necessidade foi ou não suprida para que eu me sentisse assim? E o pedido. O que eu preciso para a minha vida ficar melhor. Então, ao observar, ao me colocar no lugar do outro, né? Ao sentir, ao avaliar a necessidade, aí sim nós estaríamos preparados para fazermos o pedido. Então, nós vamos considerar uma situação de comunicação. Este é um esquema clássico, né? Vou apresentar aqui um esquema clássico de situação de comunicação. Então, em uma relação de comunicação, nós temos um emissor, um receptor, um contexto, um canal, uma mensagem e um código. Esse canal, nesse meio. Então, veja, temos que observar aqui as responsabilidades do emissor. Então, numa situação de comunicação, há responsabilidades, tanto do emissor quanto do receptor, para a comunicação não violenta, para que a gente possa fazer a observação, né, experimentar o sentimento, avaliar a necessidade e realizar o pedido, nós vamos considerar que temos determinadas responsabilidades, tanto quanto emissores, quanto como receptores. As responsabilidades do emissor: dizer, escrever algo que faça sentido. Eu falo escrever porque muitas vezes, né, nas redes sociais, por exemplo, nós postamos coisas, fazemos comentários e, gente, a pontuação mal feita muda todo o sentido daquela mensagem. Então, dizer algo que faça sentido. Expor publicamente os assuntos que consideramos importantes. Porque também tem uma forma de comunicação, uma forma de violência, e que a gente exerce pela comunicação, é a omissão. Eu vou me calar. Eu tô vendo algo errado, e vou ficando quieta. Não, às vezes a gente precisa expor. Mas de que forma, né? Então vamos lá. Expor os verdadeiros motivos do discurso ou do texto. Quando eles não estão claros, eu preciso me posicionar. Então, se eu vou eventualmente fazer um comentário como aquele do desembargador, decreto não é lei, ele dizia. Então, em que contexto? Como ele pode ser didático para apresentar isso? E considerar as consequências das palavras, porque elas ferem e elas podem provocar reações que nem estávamos esperando. Então, essas seriam algumas das responsabilidades do emissor. Mas o receptor também tem responsabilidades nesse processo. Primeiro, receber a mensagem sem preconceitos. Aquela coisa, já vem aquela pessoa me falar aqui, não vem com mau humor. Não, tem que... É uma comunicação. Vamos receber a mensagem sem preconceitos. Vamos também avaliar a lógica das ideias de quem está emitindo aquela mensagem. Ao mesmo tempo que o emissor precisa expor publicamente os assuntos que considera importante e da mesma maneira que expõe os verdadeiros motivos daquele discurso, né, daquela fala, o receptor precisa avaliar a lógica dessas ideias. Precisa também, o que é avaliar a lógica dessas ideias? Observar ao redor, né? Tentar compreender por que aquela informação está sendo dada para a gente. Ser consciente das consequências de não se prestar a devida atenção. Gente, quantas vezes, né? Estamos distraídos, vem uma informação e, puxa, se eu soubesse disso... Não, mas você foi informado disso. Está escrito. Você talvez não tenha prestado atenção e aí tem uma consequência. E dar retorno da mensagem recebida. É um feedback. Se a mensagem recebida com agressividade, né? Se alguém está sendo agressivo, às vezes a reação é de responder com agressividade também. E aí se torna uma briga. Isso a gente sabe que em um ambiente profissional não pode acontecer. Eu vou voltar a mencionar o autor Mário Rosa, que eu mencionei agora há pouco, dizendo que o que traduz uma imagem são os valores associados a ela. Naquela mesma obra, em determinado ponto, ele diz: credibilidade não é uma medalha, credibilidade é poupança.
né? Então, o que traduz uma imagem são os valores associados a ela. Nós precisamos lembrar que o exercício para associar a nossa imagem a valores positivos é uma atividade permanente. Nós não podemos confundir exercícios de vaidade ou autopromoção com valor positivo. Essas imagens, né, esses valores não são variáveis fixas e novos valores substituem velhas imagens. Então, e por que a gente fala isso, né? Porque a gente precisa pensar que hoje nós temos uma qualidade de comunicação e nós temos de entender que todos precisamos, né, ser confiáveis. Nós temos uma imagem e precisamos zelar por nossa imagem e pela imagem da organização a que pertencemos. A credibilidade, ela é vista como poupança e não como medalha, porque a gente não pode também pensar que seria um exercício de vaidade, né, uma autopromoção. As pessoas confiam em mim. Confiam até o momento em que seu estoque de credibilidade acabou. Por isso que Mário Rosa fala. Então, o que seria, né? O que é esse momento? Ele fala assim, credibilidade, reputação deve ser encarado como um ativo, uma poupança, algo que devemos acumular ao máximo ao longo do tempo, até mesmo para ter de onde sacar em um caso de necessidade. É assim, a gente não guarda, a gente não faz reserva financeira para que, tendo um problema, a gente tenha um rendimento, a gente tenha de onde sacar algo para sanar aquele problema. A mesma coisa com a credibilidade, gente, né? Olha, temos de ter algo acumulado ao máximo, a poupança da credibilidade. Aí nós resgatamos aquilo numa hora de dificuldade, numa hora de necessidade. Porque todos somos vistos, todos somos expostos. O local do depósito, né, dessa credibilidade é o olhar e a percepção do público. Então hoje, o que diz Mário Rosa, que é uma nova forma de ver e de ser visto. Nós precisamos exercitar esta credibilidade. E isso por quê? Nós vamos ajustar o foco, né? Antes a gente tinha o foco num cidadão comum. Falava, era massa, né? Então, quanto mais comum, mais eficaz era a nossa comunicação. Hoje não, hoje é o cidadão em comum. Hoje é o Tami. Que, nossa, mas não é assim que representamos os pais. É como nós representamos a família hoje. Se antes uma família era o pai, a mãe, o filhinho, né, e a filhinha, hoje não. Hoje nós temos a mãe e os filhos, o pai e os filhos, o pai e os filhos, a mãe e os filhos, né, o pai solo, a mãe solo. E todos são o homem e a mulher como família, sem filhos. A mulher e a mulher, o homem, né, os transgêneros. Este que há pouco tempo considerávamos incomum, não, ele é foco. É um cidadão, independente de sua profissão. Também se, né, tinha ali uma situação, né, de uma coisa ou outra. Por exemplo, a gente agia com a razão ou com a intuição. Por quê? A gente tem que trabalhar hoje, né? O foco agora é a razão e a intuição. Se antes um erro local provocava um dano local, hoje um erro local provoca um dano global. Tem uma história, tá no livro do Mário Rosa, eu conto em minhas aulas, saiu no jornal Estado de São Paulo, mas um exemplo daquele que era um hiperlocal e que se transformou num evento, né, num episódio de dimensão internacional. Em 2005, na Coreia, bom, aqui, né, nos primeiros 10 anos, já faz aí um bom tempo, mas na Coreia, uma menina, estudante, tomou metrô e levava seu cachorrinho, um cachorro, né, de estimação. Em determinado ponto da viagem, o cachorro, né, um ser irracional, sentiu necessidade, né, de fazer cocô. Pulou do colo da moça e foi no meio do vagão, onde ele se sentiu mais confortável,
e fez cocô. Algo, né, uma necessidade fisiológica do animal. A própria dona do cachorro não podia imaginar que isso fosse acontecer. Mas o que quais foram as consequências disso? A menina não limpou a sujeira do cachorro, não se desculpou. Ela simplesmente, quando o metrô parou, pegou o cachorro e saiu do vagão, deixando a sujeira para trás. As pessoas indignadas, e o desenvolvimento tecnológico da Coreia é bem mais avançado, então em 2005 isso já era possível, as pessoas ficaram tão indignadas, pegaram seus aparelhos, seus smartphones, que inclusive serve como telefone, né, gente? Mas hoje serve para tudo, inclusive fazer transmissões em televisão de canais profissionais. As pessoas começaram a fotografar o cocô, fotografaram a reação da moça saindo, né, a postura violenta dela, a arrogância. E chegaram em seus trabalhos, seus blogs, começaram a postar, né, nos blogs, nas redes sociais da época. Olha só o que vivi hoje. Esta cidadã, né, deixou a sujeira do cachorro e tal. Bom, as pessoas que passavam pelas redes sociais, que tomaram contato nos blogs, enfim, começaram a falar, nossa, mas essa aí eu conheço. Essa menina é a fulana de tal. Ela mora no endereço tal, é minha vizinha. Ah, mas essa aí eu conheço. Ela estuda em tal faculdade. Bom, 2, 3 horas depois, quando a menina voltou para casa, a fachada da casa da menina estava tomada com faixas e cartazes. Aqui mora a dona do cocô. Teve uma polêmica gerou uma polêmica tão grande que os jornais de Seul, naquele dia, né, no dia seguinte, postaram, né, publicaram. Olha, aconteceu ontem, né, episódio tal, no metrô, do cachorro, das pessoas, 2, 3 horas depois, na fachada da casa da moça, estava tomada com essas faixas e cartazes, aqui mora a dona do cocô. Bom, o jornal tinha circulação na cidade. Ganhou uma proporção. Um editor do jornal Washington Post, nos Estados Unidos, olha só, né? Tão distante. Falou, nossa, isso aí me interessa, vou publicar aqui também. Então, publicou que lá na Coreia, em Seul, a menina, tal, aconteceu isso. Como se não bastasse, todos os jornais que trabalhavam com a agência de notícias do Washington Post, no dia seguinte, puderam publicar a notícia. No Brasil, foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo. Mário Rosa achou aquilo tão curioso, publicou em seu livro. E eu acho aquilo tão curioso que falo em minhas aulas. Eu e outros professores, tantas outras pessoas. Ou seja, gente, um erro local provocando um dano para a imagem dessa menina global. Segundo a reportagem, ela trancou o curso da faculdade porque ficou impraticável de tanto que ela era cobrada em relação à atitude, uma atitude violenta. Ela poderia ter... É fácil falar agora o que ela poderia ter feito. Poderia ter limpado, mas eventualmente ela não tinha nada. Talvez em outro momento ela pedisse desculpas, mas há toda uma questão de credibilidade, né? Como seria a postura dessa menina? Se todas as pessoas se sentiram motivadas a compartilhar esse assunto. Então, hoje nós não somos um na multidão, nós somos um através da multidão, a gente tem que passar pela multidão. O segredo, se antes o foco era o segredo, algo que já tinha acontecido, segredo hoje é algo que vai acontecer. Porque se alguma coisa já aconteceu, está registrado. Em algum momento, isso pode vir à tona. A perda antes era proporcional à falha. Hoje, gente, a perda é muito maior que a falha. A rede, né, as redes, a internet, uma das características é a memória. Fica lá, tá lá, para sempre, tá circulando. Por mais que alguém consiga tirar, tem um vídeo no YouTube, eu não quero que ele circule e tal, retire dali. Por mais que Facebook bloqueie, Twitter, outras redes
sociais, outras plataformas de troca de mensagem, por mais que a gente omita isso, alguém já pode ter dado print e isso vai repercutir. Então, se o foco antes era na quantidade de exposição, hoje é na qualidade. Se antes a gente pensava, vamos nos tornar conhecidos. Hoje a gente tem que pensar, vamos nos tornar admirados? Vamos exercer um poder, vamos ser exemplos? Tínhamos força, hoje temos poder. Antes a propaganda era importante, hoje a reputação. Então, se antes quanto mais a gente aparecia era melhor, hoje depende de como aparecemos, é muito melhor. Se o mundo era dos mais fortes, hoje é dos mais fracos também. Se antes o foco as empresas tinham suas marcas, hoje todos somos marcas. Se antes investimos em novas máquinas, hoje nós investimos em novas pessoas. Antes tínhamos 4 paredes, hoje temos 4 cantos do mundo, né? Então precisamos trabalhar aquela exposição em uma percepção, não vamos ficar expostos, vamos ser percebidos. E além de compreender, vamos acreditar. Então, são situações por conta desta, né, frase que nós vemos sempre, e que eu mencionei há pouco, né? Sorria, você está sendo filmado. A tecnologia nos expõe ao mundo. Aplicativos de trocas de mensagens, as redes sociais, as câmeras de segurança, os circuitos fechados de televisão. Tá aí. Tá aí. Então, e tudo que fizermos ou dissermos poderá e será usado, né, contra a gente na mídia. Então, tudo que fizer ou disser poderá e será usado contra você na mídia. Mesmo que não seja um problema de polícia, nós temos essa possibilidade de, né, quando menos esperarmos, estarmos na mídia. Então, considerando alguns efeitos da mídia relacionados a espaço e tempo, nós pensamos nas proposições fundamentais. A mídia aboliu a distância. O espaço virtual é uma extensão do espaço real. Então, o que nós somos nas redes precisa estar coerente com o que nós somos na nossa vida. Claro que nas redes sociais a tendência, né, as pessoas têm até a exposição de si, né? Tem pesquisadores que falam, até a professora Paula Sibilha, tem lá o show do eu, né, essa exposição que a gente faz. Temos que tomar cuidado. Tem pessoas que simplesmente não estão nas redes sociais, abominam isso. Sim, mas precisamos pensar também que é inevitável, porque a gente não está. Mas se o vizinho está, a gente, por consequência, vai parar lá também. Entende? Sim, claro, nós não precisamos nos expor, ficar ali mostrando se não é do nosso perfil ou se não está de acordo com a nossa profissão. Mas é inevitável. Então, o espaço virtual é uma extensão do espaço real. A mídia serve como memória coletiva. O hiato, né, entre a transmissão técnica e a capacidade da recepção humana se amplia. Assim, a gente antes tinha lá uma transmissão técnica, demorava, né, até a gente receber. Hoje é imediato, só que a nossa capacidade de receber aquilo, pelo volume de informações que gera, né, também continua. Nós não conseguimos perceber tudo, que a quantidade de informação é muito grande. E a mídia leva à deslocalização e à destemporalização. Então, nós não temos exatamente um local. Bom, no jornalismo hoje, vou dar como exemplo o jornalismo, mas acredito que na área da saúde também é assim. O nosso espaço de trabalho é o mesmo espaço das nossas casas. Os jornalistas hoje fazem reportagens diretamente de suas casas. Os profissionais de saúde, e eu tenho visto reportagens a respeito, né, estão fazendo atendimentos de suas casas, porque o isolamento social provocou essa situação. Então, a necessidade imposta por uma situação de pandemia
acaba fazendo com que a gente, nossa, qual que é o meu tempo, qual que é o meu local? Claro que ainda há os espaços e tempos para isso e a tendência é preservarmos isso. Mas numa situação de comunicação em que temos um emissor, um receptor, o canal, o meio e a mensagem precisam estar de acordo. Então, a mídia provocou este efeito, né? Gente, para encerrar, eu quero acabar com um outro texto, né, que fala de comunicação, que é um vídeo que foi ao ar em 2008, uma campanha pelos 100 anos da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, e que uma vírgula muda tudo. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI, 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Para encerrar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Mônica Prieto, agradecer a vocês que tiveram a paciência de me escutar e me colocar à disposição, né, para troca de informações, de mensagem. E meu e-mail já tinha apresentado, né? Mônica C. Forte com temudo, @gmail.com. Eu posso ser encontrada no Centro Universitário Internacional Uninter ou na pós-graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. Foi um prazer, deixo as referências com vocês, né, que usei nesta aula e espero que no dia a dia ninguém troque nenhuma vírgula do que a gente diz e que a gente consiga falar com clareza, precisão e objetividade. Inclusive, isso vai ser importante em nossa poupança de credibilidade, né, termos esse ativo aí sempre rendendo, ok? Muito obrigada e que exerça uma comunicação não violenta, façam a partir de agora, né, exercitem a assertividade. Um abraço e até uma próxima oportunidade.